Estamos em Porto Alegre a convite da Renault para um importante evento, um seminário sobre eficiência energética. E quando a gente fala de eficiência energética no Brasil, nós estamos falando de carro elétrico, né? O carro elétrico que é uma das brigas do Antônio Calcanhoto, que está aqui ao nosso lado, que é da área de relações institucionais da Renault e também da Anfávia, né? O Calcanhoto, o que falta para o carro elétrico dar aquele salto no Brasil e deixar de ser um carro que às vezes aparece no salão do automóvel, que a gente fica conhecendo pela televisão, e passe a ser um veículo que a gente conheça das ruas? Olha, na verdade, falta pouco, eu diria. Efetivamente, ele já é comercialmente viável no mundo inteiro, como tu bem falou. A gente hoje só vê em salão de automóvel, mas aqui falta uma política pública efetivamente dedicada a essas novas tecnologias, não falando só do elétrico, mas as novas tecnologias. A nossa política toda foi em cima do setor automotivo, automóvel de passeio, ela foi construída em cima da motorização ciclo-auto, basicamente. Então, o imposto se dá tudo em cima disso. Então, como a gente não tem uma classificação, tudo cai como outros e a gente tem os preços muito altos, a gente não tem investimento. Consequentemente, né, o americano chama de chicken and egg, né? Você falou em preço, só para o nosso amigo telespectador ouvinte ter uma ideia, quanto custa um carro elétrico na Europa, um modelo da Renault, por exemplo, e quanto ele custaria no Brasil com as tarifas alfandegárias atuais? Nossa, vou dar um exemplo de um dos nossos modelos, que lá custa 21 mil euros. No Brasil, sem nenhuma sobreposição de margem ou coisa assim, só colocando os impostos, ele chega a 210 mil reais. Agora, 215 mil reais. Este modelo que custa pouco mais de 20 mil euros seria equivalente no Brasil aí a 80 mil reais, 70 mil reais? Com certeza, né? Seria um modelo equivalente. Sem os impostos, né? Com os impostos adequados. Para a Europa, um carro que custa 20 mil euros é um preço bom também, ou mesmo na Europa o carro elétrico ainda custa um pouco mais? Isso é uma boa colocação, sim. Na Europa o elétrico ainda custa um pouquinho mais, por isso que a gente ouve, isso é uma verdade, na Europa os governos têm, na Europa e nos Estados Unidos e no Japão, vamos deixar bem claro, tem um incentivo fiscal que coloca ele no mesmo nível de preço que um carro normal, né? Então, o que eu te falei, 21 mil euros, na verdade ele chega um pouquinho menos, chega a 19, 17, né? 21, porque se eu vou vender aqui eu não vou ter o incentivo daquele governo. Mas lá eles colocam um incentivo adicional para reduzir o preço dele um pouquinho mais a um carro normal. Calcanhoto, uma das vantagens, um dos predicados do carro elétrico é que ele tem poucas peças, ao contrário do carro com motor a combustão, que tem muitas, milhares de peças, né? E por que ele custa tão caro, então? Bom, essa é uma boa pergunta, mas é interessante. Na verdade, o que tu tem é uma nova tecnologia. Se a gente pegar e extrapolar isso, até para o teu telespectador entender um pouco melhor, a gente extrapolar para um computador ou para um celular, toda vez que sai um modelo novo, até ele atingir um nível de escala, ele custa mais caro, porque essa tecnologia precisa ser paga de qualquer forma. Então, até tu ter um nível de escala, ele custa mais caro. Então, hoje a gente diria, ele é mais simples, sim, mas o investimento desse novo produto foi muito alto. Então, até tu ter fornecedores com preço mais adequado das peças, tu ter as peças mais disponíveis, isso tem que ter escala para ir caindo. E é o normal que aconteça. É normal que aconteça, né? Hoje, se tu comprar o computador de última geração, ele é bem mais caro. Daqui 2 anos sai uma nova geração, esse de última já fica um pouquinho mais barato. Isso é o normal. E no mundo perfeito, né, Calcanhoto, do automobilismo, a gente imaginaria as ruas sem ruído algum de carro, né? Apenas o ruído dos pneus no asfalto, né? Aquele atrito dos pneus no asfalto, mas barulho de motor nenhum, né? O que é interessante nessas tecnologias novas, eu até vou te contar uma coisa. O barulho é mais ou menos isso, porque já se identificou que isso é um problema, sabia? O sem barulho a gente fala, né? Então, o que acontece hoje? Os nossos modelos, como tu viste o Zoe aqui agora, se tu andar com o Zoe até 30, 40 km por hora, tu vai ouvir um barulho que tu escolhe no painel qual dos 3 barulhos tu quer. Ele faz um barulho externo para o pedestre. A partir de 40 km por hora, ele desliga isso, 40 km, e passa a não ter zumbido nenhum barulho. Mas a vantagem do veículo elétrico é isso, 0 emissões, 0 ruído. Aliás, falar em barulho, viu, Calcanhoto? Eu odeio
guarda noturno que passa em casa de motocicleta, em frente de casa às 3 da manhã e toca aquela sirene, né? Parece que as pessoas não dão muita bola para a poluição sonora, né? E com o carro elétrico elas vão perceber que o barulho realmente incomoda, né? É verdade, você sabe que isso é interessante, né? Eu acho que as pessoas odeiam, mas não falam ou se acostumam, né? Mas assim como as emissões, o barulho é um tipo de poluição, tanto que é chamado de poluição sonora, né? E é um problema sério das metrópoles, das grandes metrópoles. Por isso que eu acho que essas novas tecnologias elas vão ter muito espaço nas grandes metrópoles, onde tu tem um problema sério de emissões e sério de ruídos. Calcanhoto, o carro elétrico chega à Fórmula 1 em 2014, você podia explicar um pouquinho isso aí? Puxa, essa é uma super novidade, na verdade já não é mais segredo, foi anunciado já como será. A partir do ano que vem haverá um downsize nos motores de Fórmula 1, eles passam a ter mais ou menos 1.6, vão ser motores de 1.6 e 6 cilindros, em vez dos 8, os 12 que foram no passado. Ele, para conseguir ter o mesmo nível de desempenho e ter um nível de consumo baixo, porque eles serão limitados a 100 litros, 100 quilos, na verdade, de combustível, eles vão ter que ter um turbocompressor para dar mais potência e vão ter motores elétricos para conseguir ajudar na eficiência energética. Então, a partir do ano que vem, isso entra na nossa paixão, que é o automobilismo, entra na Fórmula 1, que é a paixão. Eu, sinceramente, eu falei lá dentro para ti antes, agora aqui falo pro teu programa, eu acredito que isso vai romper paradigmas, vai ser uma ruptura no pensamento das pessoas. Puxa vida, 2 motores elétricos na Fórmula 1, que certamente vai continuar sendo a vencedora, isso vai fazer o pessoal dizer, pô, chegou mesmo, está aí. Para finalizar, Calcanhoto, uma das brigas dos carros elétricos é a qualidade da bateria, né? Todo mundo quer uma bateria que dure o máximo possível e tenha um tamanho menor possível. Hoje já se fala em bateria com 200 km de autonomia. Isso você acha suficiente? Eu acho suficiente. Eu vou te falar um dado que é público isso. Existem estudos que mostram que no Brasil a pessoa que utiliza o carro normalmente usa mais ou menos 65 km por dia. Não usa mais do que isso. Ou seja, se tu tem 200 de autonomia, tu não precisa mais nem te preocupar em abastecer. Porque se tu chega em casa de noite e liga numa tomada normal 220, tu vai repor aquele dia, tu vai sair com o tanque cheio todos os dias de casa. No mundo, se fala que isso varia entre 65 e 80. Então, a autonomia apesar de que eu vou te dizer que essa autonomia vai crescendo, no futuro vai crescer cada vez mais, até pela ansiedade das pessoas. Mas a gente não pode esquecer como o Motorola. Como o Tijorola, né? Se a gente brincar que dava lá nossos 40 minutos de conversação e hoje o nosso celular dura o dia inteiro, né? Então isso é uma evolução natural, mas hoje já está bastante tranquilo. A gente vê nos Estados Unidos, onde tem muito carro elétrico, e vê na Europa, que já não é uma preocupação das pessoas. Na verdade, eles já estão olhando o quanto eles estão economizando. Hoje esse é o ponto. Você dizia também que houve uma comparação entre a produção de energia através de um motor a combustão de um carro e a produção de energia numa termoelétrica, né? Que não é um dos meios politicamente mais corretos de produzir energia, que ela faz isso através de material de petróleo, né? Mas mesmo assim, produzindo numa termoelétrica, né? Tendo emissões e tal, o aproveitamento de energia, depois obviamente transformando essa energia numa bateria que foi colocada no carro, ainda é muito melhor do que aquela produzida no veículo. Isso, eu vou até citar a fonte, esse é um estudo que não é nosso, é um estudo que a Itaipu fez. A Itaipu tem estudos maravilhosos, é um estudo que eles apresentaram, inclusive para entidades de governo e para nós. O que eles fizeram? Eles pegaram um barril de petróleo e transformaram em combustível para um automóvel normal. Esse automóvel conseguiu usar daquela energia toda, em torno de 15%, ele usou como energia para movimentar o veículo. Eles pegaram o mesmo cálculo do barril de petróleo, transformaram em energia elétrica numa usina termoelétrica, que a gente sabe que é uma das mais ineficientes que existe, e transformaram em energia para um carro elétrico. Ele conseguiu aproveitar daquele barril 40 e poucos %, ou seja, 3 vezes o que aproveita um carro normal. Ou seja, a utilização, a palavra é eficiência energética, não esqueçam dessa palavra, porque essa é a palavra de ordem no Brasil e no mundo. A eficiência energética é muito melhor no carro elétrico. Calcanhoto, quando começa esse mundo ideal? Você faz aqui um exame de futurologia, né? Um exercício de futurologia. Quando será esse mundo ideal
com o carro elétrico nas ruas? Unanimidade. Eu vou citar as palavras do nosso presidente mundial, que diz o seguinte: a partir de 2020, entre 2020 e 2025, a gente deve começar a ver 10% dos carros vendidos no mundo já com as novas tecnologias essas, os elétricos, os híbridos, o célula de combustível. E no Brasil especificamente, nós temos uma oportunidade de começar a ver muito rápido agora, mas provavelmente vamos pensar assim, a partir de 2016 a gente deve ter uma possibilidade de ter bastante isso acontecendo. Eu tenho uma crença muito forte de que o governo brasileiro, nesse inovar alto, já deve pensar alguma coisa e já ter, talvez, já para o próximo ano, alguma política que comece a atrair essas tecnologias para o Brasil. Ok. Calcanhoto, muito obrigado por atender a reportagem da Rádio Ipanema de Sorocaba, do programa Maxi Motor, e desejamos sucesso a essa empreitada da Renault e também da Nissan, né? Justamente trabalhando com veículos elétricos. Muito obrigado a todos vocês aí do nosso interior de São Paulo. Eu sei que transcende muito mais. Hoje não dá para falar para uma região só, numa mídia. A internet leva a outros lugares do mundo, né? Então, obrigado, é um prazer. Espero que vocês certamente conheçam essas novas tecnologias. Eu diria assim, eu acho que nós dois ainda vamos ter carro elétrico, mas os jovens que estão nos vendo agora certamente vão ter carros elétricos. Nós somos jovens ainda, viu? Somos ainda. Obrigado. Obrigado a vocês. Gente.